Irmãos, nós continuamos com a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a 11ª, a revista da Convenção Batista Brasileira. E o título da nossa lição hoje é Presença Suficiente, que está a base, Hebreus 13, versículo 5, que diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, se nós perguntarmos às pessoas o que falta para elas terem paz e tranquilidade, nós vamos ouvir respostas diferentes. Alguns vão responder que tiver uma conta bancária gigantesca, outros dirão que a saúde é indispensável, outros vão dizer que gostariam de ter uma igreja próspera, seria importante para elas, para a sua paz e para a sua tranquilidade. Mas a gente vai ver que essas respostas, a gente vai ver que elas colocam, o grande problema das respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus, é a presença do Senhor. O Senhor já providenciou tudo que nós precisamos para termos uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Então podemos ter certeza que a presença de Deus está conosco, pois Ele prometeu, uma promessa que Ele fez, e Ele cumpre. Na história bíblica, essa promessa foi cumprida, foi totalmente cumprida quando o povo de Deus sai ali do Egito, e a gente vai ver que Deus promete que vai estar com eles e vai com eles todos os dias. Em Deuteronômio 31, versículo 6, a gente vê isso. Então, foi muito importante para aquela geração superar os seus desafios, e não foram poucos, Foram muitas coisas que aconteceram. E depois, quando Moisés cumpre a sua jornada, antes de Moisés morrer, ele prepara o Josué, e o Senhor confirma essa promessa, dizendo que ninguém ia estar de pé diante de Josué, porque ele estava sustentando, que prometeu a ele que não deixaria nem desampararia Josué. Josué podia estar tranquilo. Então a presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para cumpri-las. Aí nós vamos ver, em primeiro lugar, a presença é suficiente, os recursos não são. O versículo de Hebreus, que é onde nós falamos, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, fala que nós não dependemos de recursos, mas da presença de Deus. Acumular riquezas nessa vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro lado, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Então, esse versículo que nós estamos usando como base, Hebreus 13:5, diz que, ao invés de confiar nas coisas materiais, devemos depender do Senhor, através de sua promessa, que nós temos, que Ele faz e prometeu e Ele cumpre. Todo homem é tentado a buscar segurança e conforto nas coisas materiais, mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riquezas na terra. Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão.
mas é um ótimo servo, pois tem a sua utilidade. A riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Lá em Lucas, capítulo 12, de 16 a 20, Jesus vai contar uma parábola que se refere a um homem que tinha uma situação boa, ele teve uma boa colheita e ele ficou muito feliz e disse assim: olha, alma, você folga e você pode descansar, come, bebe, vou derrubar meus celeiros, vou fazer maiores, porque eu colhi, eu plantei, eu colhi, eu estou muito bem. E Jesus vai dizer: louco, esta noite mesmo vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então, confiar nas riquezas, nos recursos que nós obtemos através do nosso trabalho é importante, nós precisamos, mas não podemos colocar no nosso coração o amor ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas não devemos amar o dinheiro, porque a presença de Deus é suficiente, os recursos não são. Em primeiro lugar. Em segundo, a gente vai ver que nós tivemos agora pelo distanciamento, nós tivemos um longo tempo, obtemos através do nosso trabalho, é importante, nós precisamos, mas não podemos colocar no nosso coração o amor ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas não devemos amar o dinheiro, porque a presença de Deus é suficiente, os recursos não são. Em primeiro lugar. Em segundo, a gente vai ver que nós tivemos agora pelo distanciamento, nós tivemos um longo tempo sem poder estar no templo, né? E essa carta aos Hebreus, ela foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependência do sacerdote, utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus. Pensando assim, os hebreus poderiam se sentir privados da presença de Deus por não terem mais a obrigatoriedade de estar no templo. Mas o texto mostra que, embora não estivesse no templo, a presença de Deus estava no meio deles. Não precisavam mais da dependência de um lugar para saber que não estavam mais sozinhos. A promessa era maior. Hoje, às vezes, nos tempos de pandemia, né, nesse tempo que nós estamos passando, a gente tem saudade dos irmãos, a gente quer estar juntos, né? Mas nós sabemos que não estamos podendo estar no salão de culto, mas Deus está conosco, né? Não é a igreja, somos nós. Então não estaremos nunca distantes da presença de Deus, mesmo em casa, com uma família grande ou pequena, todos os servos de Deus ou não, com dificuldades, com crise, com problema, Deus está em nós. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a gente vê também lá em João 4, uma conversa com a mulher samaritana, onde ela diz: olha, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Mas aí Jesus vai responder para ela: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura a tais que assim o adoram. Ou seja, Deus está conosco, Deus nos procura para termos comunhão com Ele. Então jamais estaremos sozinhos, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E em terceiro lugar, a presença é suficiente, os nossos cuidados não são.
No Salmo 139, de 7 a 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. E um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Nessa quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus em nossos corações. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para nos punir, não é? Nós erramos muito, né? Deus já sabe de todas as coisas, os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e nos conduzir como filhos. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores? O mundo está acabando? Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus, baseados no amor. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a sua permissão. Deus se faz presente para salvar com sua mão. O Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que sempre será suficiente. Em Mateus 6,31, a gente lê quando o Senhor diz assim, Mateus 6,31 diz assim: não se inquiete, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, de beber. E no versículo 32 ele diz: porque a noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Nessa quarentena, este ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus em nossos corações. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando para nos punir, não é? Nós erramos muito, né? Deus já sabe de todas as coisas, os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra. De acordo com o texto de Davi, a presença do Senhor tem como objetivo principal cuidar e nos conduzir como filhos. Quando a pandemia chegou ao Brasil, as primeiras dúvidas que ouvimos foram: Deus está corrigindo o mundo? Começou o princípio das dores? O mundo está acabando? Isso mostra a concepção errada que muitas pessoas têm a respeito de Deus. Pensam nele como um carrasco e que tudo de ruim que acontece é castigo do Senhor. Precisamos nos libertar desta visão e redescobrir um novo relacionamento com Deus,
baseados no amor. Embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas desde a criação e com a sua permissão. Deus se faz presente para salvar com sua mão. O Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que sempre será suficiente. Em Mateus 6,31, a gente lê quando o Senhor diz assim, Mateus 6,31 diz assim, não se inquiete, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, de beber. E no versículo 32 ele diz, porque Deus sabe de todas as coisas que vocês precisam. E no versículo 33 ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E no 34 ele diz, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque basta cada dia o seu mal. Então, como nós devemos agir? Para pensar e agir. A certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção de fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos esta presença conosco, mas o justo vive pela fé e não pelo que sente, pelo sentimento. Em Hebreus 2,4. Os sentimentos variam de acordo com as circunstâncias. São coisas humanas insuficientes a estabelecer o relacionamento real com Deus. Jamais provaremos, de acordo com os métodos científicos, a presença dele, mas provaremos seus bons frutos em nossas vidas. Cremos mesmo sem ver e sem sentir que Ele está conosco, sem duvidar, baseados em sua promessa e garantida por sua fidelidade e amor. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas é Ele quem está à nossa procura para nos encontrar. Lá em João, quando nós falamos da mulher samaritana, quando Jesus fala para ela, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Aí a gente vê que a presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar essa presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Como nós lemos em Romanos 32 a 39. Romanos 8, capítulo 8, do versículo 32 ao 39. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas e as responderemos segundo a promessa que também ouvimos. Como estamos lidando com os recursos? Até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Como vemos o templo? Estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Que Deus nos abençoe, que nós possamos sentir a presença de Deus em nossos corações e observarmos o agir de Deus em nossa vida. Deus é mais que suficiente. A presença de Deus nos nossos corações, como diz lá em Coríntios, nós somos o templo do Espírito Santo. E que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por este momento. O Senhor nos dá esse privilégio, essa oportunidade de estarmos falando do teu amor e da tua misericórdia. Abençoa todos os teus servos, ó Pai, abençoa a tua igreja, os enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade, que o Senhor esteja dando a certeza a cada um. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos, Senhor, a botar em prática a tua palavra, que sejamos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.